A ganância é trocar tudo por dinheiro. E o propósito é pegar o dinheiro e pegar tudo e usar todo mundo, usar a si mesmo para cumprir algo que é maior que a própria vida. Coloca uma coisa no seu coração. Todo ser eterno é movido por propósito. Acho que a maior busca que o ser humano tem na vida é sobre um propósito. Quem não tem propósito, ou está configurado no modo ambição, ou está configurado no modo ganância. Ganância é trocar pessoas, é trocar situações por um alvo que é legítimo seu, você colocou, e é tão forte a ambição que a pessoa coloca isso dentro dela e ela atropela tudo. A ganância é trocar tudo por dinheiro. E o propósito é pegar o dinheiro e pegar tudo e usar todo mundo, usar a si mesmo para cumprir algo que é maior que a própria vida. O propósito é muito forte. O propósito ele é maior que a vida. Só que tem 3 classes de propósito. E a gente começa essa segunda-feira falando sobre isso. E eu quero que você abra a sua mente, abra o seu coração, abra o seu entendimento. E se você abrir, vai ser bem mais simples. Se você abrir o seu entendimento, você flui muito mais rápido, você flui com uma velocidade diferente. Então, a nossa realidade, aprendendo primeiro. Então, você vai escrever assim, ó, eu aprendo primeiro. Aprender primeiro é um negócio absurdo. Mentalizar primeiro, de fato, não só aprender, mas transbordar primeiro, mentalizar primeiro, conectar com a palavra primeiro, tudo vai ser primeiro. Então, o 459 vai ser uma primícia diária. O 459 vai ser uma primícia e essa primícia ela vai mudar a sua realidade. Quem já assistiu, quem já participou, já mudou a realidade. Muita gente começou negócios, muita gente tomou decisões difíceis e vale lembrar que esse tempo junto, apesar de você não saber ainda, vai ser inesquecível. Porque o que eu mais queria na vida era ter alguém para ficar uns 7 dias me orientando do como mudar a minha vida. E se você quer mudar a sua vida, você vai escrever assim, eu quero mudar a minha vida. Eu vou compartilhar um versículo com vocês, está lá em Jeremias 29:11, fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. É muito poderoso o Jeremias 29:11, porque ele mostra e ele revela o coração do Senhor. Então, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, ou para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se o Senhor tem bons planos ao seu respeito, tem um plano de fazer você prosperar, escreve assim, ó, eu vou prosperar. Você consegue entender a gravidade de imaginar que Deus está falando que é plano para você prosperar? É um plano para você prosperar, plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. E as pessoas fazem o quê? Elas simplesmente acreditam que Deus, ele limitou a prosperidade, que ele imagina Deus limitando a prosperidade. Deus nunca limitou a prosperidade de ninguém. Essa palavra é muito forte. Escreve isso, eu vou prosperar. Quando você acredita de verdade que você vai prosperar, o que vai acontecer com você? Você vai prosperar. Qual que é a outra câmera aqui? Quando você colocar na sua cabeça que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar aquilo que ele colocou no seu coração, você começa a defender um propósito. O propósito ele precisa ser ativado, o propósito ele precisa ser potencializado, o propósito precisa ser distribuído, transbordado. Tem gente que não entende sobre propósito, né? Você olha para um cubo desse aqui, ó. Esse cubo mágico, ele parece preto, né? Só que ele não é preto. Esse cubo aqui, quando você começa a aquecer ele começa a aparecer as cores. Aí é como se fosse o propósito. Você começa a esfregar ele começa olha aqui, a aquecer, olha o que vai acontecendo. As cores vão aparecendo. E aí, eu comprei esse cubo aqui, você começa a mexer nele, e quando você começa a aquecer, olha o que acontece. Ele começa a aquecer, e enquanto você está mexendo, você vai mexendo num cubo desse, ele começa a dar cor na vida. E aí você pensa, poxa, que loucura. Aquilo que estava escuro, que é a sua vida começa a passar a ter cor. Olha aqui que louco. Esse cubo é magnífico. Comprei ele nos Estados Unidos. E aí a gente esquenta ele e se a gente demorar demais a montar, ele fica escuro. Olha que louco. Ele parecia que era um cubo todo preto. E na verdade nós somos assim, nós temos esse sensor. Quanto mais a gente faz pela vida dos outros, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente entra em movimento, quanto mais a gente faz o que precisa ser feito, o que acontece? Acontece algo poderoso. Esse cubo ele começa a aparecer suas cores.
Olha isso. E aí, quanto mais contato, mais ele entra na cor original. Só que eu vou largar ele aqui. Na hora que eu largar esse cubo aqui, ele começa a escurecer de novo. Se esse cubo ele não tiver em ação, ele faz algo poderoso. O que ele faz? Ele desliga. E ele volta igualzinho a sua alma, igualzinho o seu corpo. Ele deixa de cumprir o propósito. E ao deixar de cumprir o propósito, algo poderoso acontece. Escreve todo mundo assim, ó, o poder da energia. Prosperidade é movimento. Prosperidade é quando você começa a entender o porquê que você foi criado. Você começa a conhecer a natureza. E quem nunca participou do 459, o que você vai fazer agora? Toda vez que algo mexer com o seu cérebro, você vai escrever putz. Você vai escrever assim, ó, P-U-T-Z. Esse é o código para mostrar que seu cérebro clarificou. É como se tivesse dado um canhão de luz nele. E quando dá esse poder de luz, traz clareza. Ao trazer essa clareza, como uma estrela cadente, não só é um lugar para você pedir pedir uma sorte mudada, alguma coisa diferente, né? Ou fazer um pedido, que é o que a gente aprendeu na verdade. É engraçado, ó o cubo escurecendo, por falta de movimento. Por falta de movimento, o cubo está escurecendo. E aí você vai escrever putz, a quantidade de Zs mostra o tamanho do canhão de luz. É como se tivesse dado uma clareira num cérebro escurecido. Assim, ó. Quando tiver uma clareira, vai ter uma clarificação no seu cérebro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de tomar alguns putz na vida. O putz é o eureka. O putz é, agora eu tive discernimento, agora eu entendi. Aquela clareza absurda no seu coração. Então vamos lá. Nós estamos acordando nessa segunda-feira para falar do propósito. Propósito, você está aqui na garagem de casa, seja bem-vindo. O propósito ele é muito forte. O propósito ele é maior do que a própria vida. Por quê? Porque ele transcende a nossa vida. O propósito ele transcende a nossa própria vida. E o que a gente precisa de fazer é uma coisa muito simples. Nós precisamos entender que o propósito é igual à causa. Seguinte, vamos definir o propósito. Eu vou abrir um versículo, esse versículo pode mudar a sua realidade. Chama Mateus 6,33. Se você entender esse versículo, sabendo que Deus quer que você prospere, Ele só quer que você inverte as bases. Escreve assim todo mundo. Inversão de base. O que é inversão de base? A inversão de base é estabelecer prioridade. Se você no mundo espiritual estabelece prioridade conforme o reino, vai prosperar. Está falando assim, ó, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No mundo espiritual, inversão de base. No mundo físico, se você desejar seus sonhos em primeiro lugar, você vai ter que ser escravo de sonho. E aí você vai escrever assim, ó, eu não sou escravo de sonho.